Meus queridos alunos, o meu bom dia, boa tarde, boa noite aí para cada um de vocês. E mais uma semana que nós nos encontramos aqui para esse nosso encontro telepresencial. Vamos dar sequência ao estudo que nós começamos na semana passada sobre a questão do controle concentrado de constitucionalidade, e aí a gente tem que ter bem claro a distinção entre controle difuso e controle concentrado, e nós falamos bastante disso na aula da semana passada, e já tínhamos falado no nosso primeiro encontro sobre controle de constitucionalidade das regras gerais, do que vem a ser esse controle de constitucionalidade, e depois nós falamos também um pouquinho do controle difuso. E aí hoje nós concluiremos o estudo do controle concentrado de constitucionalidade. Lembrando que cabe ao Supremo Tribunal Federal a questão do controle concentrado de constitucionalidade através de ações específicas que obrigatoriamente serão propostas por legitimados específicos. E aí a gente tem as regras muito bem definidas no artigo 102 e no artigo 103 da nossa Constituição Federal. Vamos lá. A semana passada a gente falou um pouquinho sobre a questão da ADIM, que é a ação direta de inconstitucionalidade. E hoje a gente fala um pouquinho da questão da ADIM por omissão, a ação direta de inconstitucionalidade em razão de uma omissão legislativa. E aí olha só que interessante, o artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, ele deixa bem claro que, declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Eu estou acompanhando aqui o material, vou deixar lá para vocês o material, uma questão lá para vocês responderem, e a questão do fórum para vocês tirarem as dúvidas que porventura surgirem aí, e aí vocês sabem que podem me mandar por e-mail, me mandar pelo WhatsApp, a gente está à disposição. Vamos lá. Então, o que nós temos? A gente sabe que dentro da nossa Constituição Federal a gente tem algumas normas que a gente até já falou delas outras vezes, que são aquelas normas de eficácia limitada. Por quê? Porque ela condiciona o cumprimento total da norma a uma outra lei. E aí acontece de muitas vezes estas leis não terem sido editadas. E aí é nesse caso específico que nós temos a questão da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, por conta da não edição de uma norma para garantir a eficácia plena de um artigo disposto na Constituição. E essa omissão ela pode ser tanto total, quando a gente verifica a ausência de norma para garantir a eficácia completa, como ela pode ser também parcial, quando a gente tem parte da norma que não foi editada. Por isso que a redação final, lá do artigo que a gente acabou de ler, o artigo 103, parágrafo 2º, fala que, em sendo competente órgão administrativo, ele terá que sanar essa omissão num prazo de 30 dias. Por quê? Aqui a gente tem a questão da primeira diferença entre órgão administrativo, quando ele é omisso, não editou a norma que deveria ter sido editada. Agora a gente tem os casos de omissão por parte do Poder Legislativo. E aí, nesse caso, a Constituição ela não fixa esse prazo mínimo para a edição de uma norma,
mas ela vai notificar, no caso, o Congresso Nacional, para que tome as medidas necessárias para adoção da norma para garantir a eficácia plena de um dispositivo constitucional. E aí eu coloquei aqui um exemplo de omissão total e um exemplo de omissão parcial. Um exemplo de omissão total a gente encontra no artigo 7º, inciso 11 da Constituição, quando ele prevê a participação do trabalhador na gestão da empresa. E isso não ocorre até hoje, pois não houve a edição de uma norma que garantisse essa participação. Então esse seria um caso de interposição de uma ADIM por omissão. E um outro exemplo é o disposto no artigo 7º, inciso 4º da nossa Constituição, quando a gente tem uma série de garantias que foram asseguradas com o pagamento do salário mínimo, mas a gente sabe que essas garantias não podem ser cumpridas porque o valor do salário mínimo é muito irrisório perto das garantias que a Constituição determina. E aí a gente até já falou disso outras vezes, porque a gente tem aquela questão que a própria Constituição tem no que diz respeito à reserva do possível e à incompatibilidade financeira de se garantir a efetividade dos direitos dispostos ali com relação à prestação do salário mínimo. Então, dois exemplos aí de uma omissão total e uma omissão parcial por parte de dispositivos constitucionais. Os legitimados são os mesmos da ADIM, né, que a gente tem a disposição lá no artigo 102 da Constituição Federal, trazendo quem são os legitimados para a interposição de uma ação direta de inconstitucionalidade, assim também no caso de ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Nós temos também a ação direta de inconstitucionalidade interventiva. E aí ela pode ser tanto interventiva federal quanto interventiva estadual. E aí a gente verifica o quê? Essa ação ela se dá quando nós temos o quê? Nós temos dispositivo da Constituição estadual que vai contra dispositivos da Constituição Federal, daí a necessidade de uma ADIM interventiva federal, e a ADIM interventiva estadual, quando nós temos dispositivos da Lei Orgânica Municipal, que seria a Constituição de um município, que vai contra dispositivos da Constituição estadual. Então a gente tem essas duas possibilidades. O que a gente tem que deixar bem claro e entender com relação à ação direta de inconstitucionalidade é justamente essa questão que nós tratamos aqui da eficácia plena da nossa Constituição, no sentido de qualquer dispositivo que contrarie a nossa Constituição Federal ou até mesmo a Constituição Estadual, no caso da ADIM interventiva estadual, essa norma ela é passível de sofrer um controle de constitucionalidade. Pois bem, nós temos uma outra ação específica também, que aí, diferentemente da ADIM, nós temos a questão da ADECOM, aí sim, ação declaratória de constitucionalidade. Se por um lado nós temos a possibilidade de existência de normas inconstitucionais e aí o exercício do controle de constitucionalidade, nós também temos aí os legitimados
são os mesmos da ADIM, nós temos a possibilidade da interposição de uma ação específica no controle concentrado para que se declare a constitucionalidade de uma norma. E essa ação ela foi introduzida dentro do nosso ordenamento jurídico com a emenda constitucional número 3, lá de 93. Por quê? Um exemplo muito claro que originou a adoção desse tipo de ação foi o quê? Logo que a gente teve o governo Collor assumindo o poder, não sei se todo mundo se lembra, ele declarou o confisco das cadernetas de poupança. E essa lei, por muitos, foi taxada como inconstitucional. Não à toa que até hoje nós temos ações que discutem o resgate desses valores na justiça. Porém, como isso foi objeto de muita discussão na época, a emenda número 3, lá de 93, garantiu a possibilidade do presidente da República, como um dos legitimados, a propor uma ação específica para se declarar a constitucionalidade de uma lei. Então, o fato histórico que determinou a possibilidade dessa ação foi justamente essa questão do confisco das cadernetas de poupança. E o que nós temos? A gente tem, assim como a ADIM, a possibilidade dos legitimados ali do artigo 102 ingressarem com uma ação específica, com a nossa famosa ADECOM, Ação Declaratória de Constitucionalidade, ingressarem com uma ação para que uma lei ela possa então ser declarada constitucional quando você tem muita discussão sobre a legalidade daquela lei. E aí é interessante porque, em tese, toda lei, quando ela surge, ela nasce com o viés de constitucionalidade. Seria errado nós pensarmos o contrário, justamente por quê? Porque se a lei, quem elabora a lei já verifica ali no momento questões de inconstitucionalidade, por óbvio, ela nem entraria em vigor. Então, toda lei, quando ela surge com uma presunção de constitucionalidade. E aí, quando essa lei acaba sendo atacada, e existe questões ali que poderiam discutir a inconstitucionalidade da lei, a gente tem a possibilidade de se declarar a constitucionalidade da lei. E da mesma forma que a gente tem os legitimados da ADIM, a gente tem os legitimados da ADECOM, que são os mesmos e estão dispostos lá no artigo 102 e artigo 103 da nossa Constituição, dentro dos 9 incisos ali da Constituição que nós abordamos na aula da semana passada. Por fim, a última ação que nós temos no controle concentrado é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a famosa ADPF, que é uma ação muito mais rara de se ver na prática, justamente porque a própria Constituição não delimita o que vem a ser preceito fundamental. E ela está disposta lá no artigo 102, parágrafo 1º da nossa Constituição, justamente com os mesmos legitimados lá do artigo 103, tanto para a ADIM quanto para a ADECOM e agora também para a ADPF. E é mais raro nós vermos essa ação na prática justamente pela dificuldade de se definir aí o que seria um preceito fundamental no âmbito da nossa Constituição. E assim a gente encerra essa questão do controle da constitucionalidade. Deem uma olhadinha no material que eu vou postar lá para vocês. Espero que o vídeo dê um auxílio. E as dúvidas que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, eu estou à disposição. Desejo aí um ótimo feriado,
Bons estudos para todos e espero que a gente se encontre o quanto antes. Valeu!